Abra sua Bíblia, Ezequiel 33. Vamos compartilhar um pouquinho da palavra. Está frio, está chovendo, então vamos nos aquecer com a palavra, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça, sobre a cabeça do povo. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado, salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, esse foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Vamos parar aí, porque a partir daí nós vamos ter uma colocação tanto quanto diferenciada da parte de Deus que diz respeito a gente. Então vamos parar aqui, depois a gente volta. Vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa mais uma vez. Obrigado porque a Tua palavra que é viva, Tua palavra, Senhor, que se renova, Tua palavra que nos ensina, que nos exorta, Tua palavra que nos alimenta, Senhor, que se faz presente nesse momento, possa frutificar, Senhor, de maneira nenhuma voltar vazia, mas que os nossos corações sejam terra fértil neste momento, ó Pai, para receber a Tua palavra e frutificar. Abençoa-nos, protege-nos e guarde-nos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu sei que esse é um texto conhecido, né? O texto do atalaia. O atalaia que tem a responsabilidade de avisar. É o sentinela, né? É o sentinela que a gente, nos nossos dias, é a palavra que a gente ouve, né? Não se ouve a palavra atalaia, mas sentinela, vigia, né? Às vezes, até mesmo nos nossos dias, essa atribuição mudou um pouquinho, né? Porque o vigia está ali para ele tomar providência, ele confrontar o inimigo, né? A figura do atalaia não é de confrontar o inimigo, é de avisar a presença e a chegada do inimigo. Essa primeira parte, Deus está falando de forma assim, do meu entendimento e de forma bem clara, está recomendando ao povo que de fato tenha um atalaia, que os limites da terra precisam ser protegidos, os limites da cidade precisam ser protegidos. É preciso que alguém esteja atento quanto a qualquer investida inimiga. A expressão aqui, né, vier a espada, quer dizer, vier a guerra, vier o inimigo para destruir a terra, alguém precisa estar de prontidão, né? Alguém precisa estar de prontidão. Claro, é uma figura simples para a gente, muito fácil, mas o que me chama a atenção olha só, Deus está orientando o povo para fazer isso. Eu parei aqui porque
essa primeira parte, Deus está orientando o povo o que ele deve fazer para se proteger. Constitui uma atalaia entre vocês, para que sirva de visão para vocês, proteção, que seja sirva de sinal diante de uma dificuldade, de um perigo que se aproxima. Porque é importante, meus irmãos, que essa figura, ela quer dizer o seguinte: é importante que o povo não deixasse o inimigo chegar. O inimigo tem que ser confrontado fora da cidade. A gente que vê os nossos filmes hoje por aí, né? E a gente, mesmo não tendo servido ao exército, nem nada parecido, ninguém fez aqui escola superior de guerra ou coisa parecida, mas a gente já cansou de ver isso, né? E é fato. Olha, você enfrentar um inimigo dentro da sua casa é muito pior. Aqui na igreja, por exemplo, nós temos alarmes internos, mas os nossos alarmes são externos. É muito comum as pessoas chegam nas suas casas e colocam alarme na porta de entrada, na janela. Só que quando esse alarme chegar a ser rompido, o bandido está dentro da sua casa. Quando nós começamos a colocar aqui, até algumas pessoas, eu falei assim, não, eu quero o alarme lá fora. Eu quero que o bandido seja identificado antes de invadir e nos pegar realmente de desprevenido. Se ele só é denunciado quando ele já está dentro da minha casa, aí que providência posso eu tomar? Correr para debaixo da cama? Se esconder debaixo da cama? Não. Entendem como funciona? Tem até algumas coisas que, se você não faz, faça na sua casa. As pessoas, às vezes, desavisadas, por exemplo, ouve um barulho, o que ela faz? Ela acende a luz para ir ver o que é. Não é isso que se faz, gente. Nunca faça isso. Você tem que chegar aonde tem o interruptor que acende a luz lá de fora. Você acenda a luz lá de fora, onde supostamente você pensa que tem um invasor, para que ele fique na luz e você no escuro. Você protegido, que você o veja, que ele não te veja. Mas a gente às vezes não faz isso. Já levanta, está lá no quarto, levantou, já acendeu a luz do quarto. Você já está dizendo ao bandido onde você está, quando na verdade é você que tem que saber onde ele está. Então não faça isso. Levante no escuro e vai lá e acende. Se tua casa já é iluminada lá fora, então procure saber e olhar sem se identificar. Ou seja, o lugar do bandido é lá fora. Deus estava orientando o povo, olha, ele tem que ser identificado lá fora. Isso quer dizer algo para nós. E muitas das vezes você se tornou presa fácil do inimigo porque você não teve uma atalaia na sua vida. E o inimigo se aproximou e você estava ali, e você não. Quando você se deu conta, você já estava invadido pelo inimigo. Isso acontece na nossa vida também. Ou vocês acham que o inimigo vai ficar lá de longe dizendo assim, olha, Hélio, se prepara que eu vou te pegar. Não faz isso não. Ele vem sorrateiramente. Então eu preciso estabelecer na minha vida atalaias. No meu território, na minha casa, na minha relação com a minha esposa, eu preciso estabelecer atalaias, para que o inimigo seja identificado antes de entrar no meu território. Você vai ser muito mais feliz. E Deus estava orientando o povo. Aqui, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, ele responsabiliza. Ao atalaia a responsabilidade de avisar. E se não avisar, o sangue vai cair sobre a cabeça do atalaia.
Vai ser cobrado do atalaia aquela vida que foi ceifada. Mas se ele avisar, e aqueles do povo, olha só, verso 4, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Porque o atalaia fez o papel dele. O contrário vai ser responsabilidade do atalaia. Isso, nesse primeiro contexto, isso é sério. A integridade do povo estava na mão do atalaia. Não era a integridade de uma vida, mas a integridade do povo estava na mão do atalaia. O atalaia não pode dormir. O atalaia não pode se distrair. O atalaia tem que estar ligado o tempo todo. E Deus estava dizendo para o povo: olha, vocês precisam disso. Eu digo para vocês hoje, nós precisamos disso. Na nossa vida cotidiana. Na nossa vida cotidiana, não estou só falando da espiritual não, da nossa vida cotidiana. Às vezes essa nossa ingenuidade, essa nossa forma de, às vezes, de viver assim, como, sabe, como quem não quer nada, deixa a vida me levar. E não, precisamos ser, a Bíblia nos ensina, sagaz como a serpente. Esteja atento, esteja ligado, observe o que está à sua volta. Se aquilo ou aqueles que estão à sua volta são amigos ou inimigos, se são espada, ou seja, se pode trazer dano ou não, e proteja-se, tome providências antes, se antecipe, e eu te garanto, vai doer muito menos. Vai doer muito menos. Amém, meus irmãos? Essa primeira parte, Deus estava falando do povo, do cotidiano do povo, da integridade física do povo, da integridade da nação como nação. Mas olha, vou ler agora a partir do verso 7. Volta lá ao verso 7. A partir daí, a primeira parte eu diria assim, é o atalaia que o povo constituiu. O atalaia que Deus mandou o próprio povo escolher e constituir. Mas agora, a partir do verso 7, eu identifico um outro tipo de atalaia. O atalaia que Deus constitui. Olha só. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Compreenderam? Viram a diferença? Olha lá em cima. Filho do homem, fala aos filhos de Israel, teu povo, e dizes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia. Quem está constituindo aqui o atalaia? O povo. Agora, verso 7. Quem está constituindo o atalaia? O Senhor. Filho do homem. Está se referindo ao profeta. Te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Agora, algumas diferenças começam a surgir a partir daí. Aquele primeiro atalaia, o atalaia natural, o atalaia do dia a dia, o atalaia da vida comum, ele olha procurando inimigo, para identificar que ele é inimigo. Pessoal, inimigo à vista! Os seus olhos, seu juízo, sua denúncia, seu grito, seu sinal, sua trombeta, ok? Olha agora o detalhe. Olha o detalhe, meus irmãos. Eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, o quê? Ouvirás
a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Prestaram atenção na diferença? Primeiro atalaia estava no campo físico, estava dizendo: eu estou vendo o inimigo, estou tocando a trombeta, inimigo na área, cuidado. Esse novo atalaia, que é o atalaia espiritual, é o profeta, é o homem de Deus, ele ouve o Senhor, ele ouve a palavra do Senhor, e ele não, o toque da trombeta é falar ao povo da parte de Deus. Esse profeta tem esse atalaia tem uma responsabilidade muito séria, porque em primeiro lugar ele precisa reconhecer a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? O primeiro atalaia bastava reconhecer o inimigo, aquele é inimigo. Esse atalaia precisa dizer: essa palavra de Deus, epa, essa não. O atalaia de Deus precisa identificar, reconhecer a palavra de Deus, aquilo que vem de fato do Senhor, e falar ao povo da parte de Deus, não da sua parte. Na palavra do profeta de Deus, do atalaia de Deus, do homem de Deus, é zero eu, 100% Deus. Ele não fala da parte dele, ele fala da parte de Deus. Ele não fala do que ele entende, ele fala daquilo que ele ouviu. Que coisa séria, né? Vamos continuar. Aí ele diz assim, verso 8: se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. A partir daqui eu vou ver uma outra coisa, que fica muito claro, por isso eu estou fazendo essa separação do atalaia natural e do atalaia espiritual, porque toda a linguagem a partir de agora vocês vão ver que não é mais de uma guerra comum, mas de uma guerra espiritual. Já começa aqui, esse atalaia fala ao perverso, mais adiante nós vamos ver que esse atalaia fala ao justo. Esse atalaia, ele tem que mostrar ao perverso o caminho errado que ele está trilhando, mas precisa fazer isso da parte de Deus, fazer com o propósito de advertir, mas também conquistar, converter esse perverso. Esse atalaia, é claro que a gente sabe que esse contexto é totalmente povo de Deus, tá, gente? Esse contexto é povo de Deus. Deus aqui está falando para o povo dele, porque no meio do povo de Deus há perversos. No meio de Deus não há só justos, há também perversos. Então, essa linguagem aqui é para a gente entender que é uma linguagem agora espiritual. O primeiro atalaia, quando falava certamente morrerá, estava falando do fio da espada e da morte natural. Esse segundo atalaia, quando ele fala de morte, quando o Senhor fala de morte, ele está falando de morte espiritual. Por isso ele fala de perverso e fala de caminhos. Mas adiante vai ficar mais claro isso ainda. Verso 9 diz assim, ó: mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta. Linguagem totalmente espiritual, né? E ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua o quê? Está falando de quê, meus irmãos? Está falando de vida espiritual, de vida moral, de vida eterna, meus irmãos. Ele vai morrer na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma.
Esse atalaia tinha um compromisso com a vida espiritual, com a alma das pessoas. O primeiro tinha um compromisso com a vida física do povo. O segundo atalaia tinha um compromisso com a vida espiritual, ou seja, com a vida eterna ou a morte eterna daqueles que estavam sob sua responsabilidade. É isso que o texto está dizendo, literalmente. Eu vou continuar porque, olha só, os versos seguintes vão... Deus vai detalhar para o atalaia, no caso para o profeta, a mensagem que ele precisava levar, porque lá ele disse assim, você vai ouvir a minha voz e vai levar ao povo a minha palavra. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falarás vós. É assim, não é deste ou daquele jeito, é assim, não é? Visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como pois viveremos? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque havereis de morrer, ó casa de Israel. Essa era a mensagem. Era uma mensagem de restauração de vida, era uma mensagem de arrependimento. Convertei-vos. Mas olha que frase que a gente conhece muito bem, porque é bem dentro do contexto bíblico, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Mas Deus já está deixando isso bem claro para o atalaia. Na verdade, nas entrelinhas dessa mensagem, Deus está dizendo para o atalaia, não te cabe julgar quem quer que seja. Você, e quando eu lia isso, eu me lembrava de Jonas, né? Eu lembrava de Jonas. Jonas, quando ele recebe da parte de Deus a missão de ser atalaia em Nínive, de pregar a palavra e denunciar o pecado e a iniquidade de Nínive, ele, meus irmãos, a grosso modo, parece que ele se portou como o primeiro atalaia. São inimigos, não quero nem saber. O atalaia de Deus, o atalaia do Senhor, constituído pelo Senhor, nós não temos o direito de julgar, porque Deus quer que todos se arrependam, que todos se convertam, que todos sejam salvos. E eu não sei porquê, como lá em Jonas, muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa. Fulano tem jeito não. A gente faz isso. E eu imagino que Jonas deve ter ficado muito triste quando toda aquela cidade se converte, o rei da ordem, né? Da comando de ordem, que todos adorem ao Deus Todo-Poderoso, etc. e tal. Jonas se entristeceu. Jonas foi lá, sentou lá e chorou, entendeu? E ficou revoltado. Eu fiz questão de ler esses versos aqui e frisar isso para que fique bem claro. O atalaia de Deus cumpria a palavra de Deus, transmite a palavra de Deus, ele não julga A, B ou C. Ele simplesmente fala da parte de Deus. Meus irmãos, é Deus que julga, é Deus quem cura, é Deus quem salva, é Deus quem dá a morte, a destruição. É Ele. Não está nas mãos do atalaia, não está nas nossas mãos. Nas nossas mãos, nós fomos chamados para pregar esse Evangelho. Nós que recebemos o ID do Senhor, a nossa missão é pregar o Evangelho. O que passar disso é coisa de homens, é coisas de igrejas, é coisas de denominação, é coisas de tradição. A nossa missão se limita exclusivamente a pregar a palavra como de Deus temos recebido. Eu quero andar um pouquinho mais, porque esse texto ele vai nos trazer
alguns níveis de entendimento, de esclarecimento que muitas das vezes a gente fica assim chocado. Tu, pois, verso 12, tu, pois, ó filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo, pela justiça, poderá viver no dia em que pecar. É pesado isso. É pesado isso. Deus está dizendo o seguinte: prestem muita atenção. Diga para o povo: o justo, ele não vai viver. Eu escrevi assim no meu esboço, assim que eu escrevi, olha, deixa eu achar aqui: o justo não se sustenta pela justiça praticada, mas pela manutenção da santidade. Compreendem isso? O justo não se sustenta pela justiça praticada, mas pela manutenção, pela sustentação, pela manutenção da santidade. É o que o texto aqui está dizendo. Olha só, eu vou ler de novo. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Meus irmãos, ouçam. Deus está dizendo: cuidado, justo, porque o pecado anula toda a tua justiça. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui o texto, que eu não sei se eu vou. Não sei se eu vou. É que eu não, olha só, olha que coisa séria, meus irmãos, olha que coisa séria. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, olha, meus irmãos, isso é terrível. Não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Ouviram isso? Deus está dizendo o seguinte: e nós, enquanto homens de Deus, nós, enquanto vivendo na igreja, nós, enquanto servos do Senhor, e etc, 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 e tal, todo esse nosso evangeliquez, todas essas nossas vaidades espirituais, o texto está dizendo que o justo não vai se valer da justiça se ele cair em iniquidade. É isso que está sendo dito. Olha que coisa dura. Não vou me lembrar, não vou trazer à minha memória toda a justiça praticada. Por isso eu escrevi lá no meu esboço: manter santidade. Precisamos viver santidade. Precisamos viver arrependimento dia a dia, porque nós vamos pecar. Viver arrependimento dia a dia, viver conserto com Deus dia a dia, não nos ensoberbecer com a nossa justiça praticada no dia de ontem, mas a cada dia e em todo o tempo, Eu lembro que acho que na última vez que eu ministrei para os líderes, eu citei aquele texto de Hebreus 6, lembra que eu citei Hebreus 6? Lembram, né? Que eu falei do texto que fala daquele que viveu da minha presença, da minha glória, do meu espírito, e conheceu as coisas de Deus, e caiu. É impossível. Já pensou? Tarefa
tarefa árdua do atalaia. Levar a palavra de Deus na íntegra, sem se deixar, olha meus irmãos, isso é sério, sem se deixar seduzir, talvez pela lógica, talvez pela amizade, talvez pela contemporaneidade do nosso tempo. Isso não acontece. Mas o tempo é outro. A palavra de Deus é única, não muda. E o atalaia, nós profetas, nós que fomos chamados para levar a palavra, temos que fazer isso com muito rigor. Rigor no sentido de fidelidade, tá? E não rigor como eu tenho visto por aí. Tem pregadores que sobem no púlpito e parece que é um vingador. Um vingador. Não é verdade? Bate tanto que o povo para até de ouvir. Bate tanto que chega a tirar a consciência. Não vai haver arrependimento, porque a pessoa apanha tanto que já desmaiou. Vira tortura. Não, é rigor à fidelidade daquilo que Deus diz. Nós temos que tomar cuidado com a palavra. Voltando ao início desse atalaia número 2. Aquilo que você ouvir da minha boca, é aquilo que ouvimos do Senhor. É isso que nós temos que transmitir, da parte dele, não é da minha parte. Meu Deus, o perverso, olha só, acho que eu já li, mas vou ler de novo. Vou começar, é o verso 12, eu vou começar do meio, no primeiro parágrafo aí, depois dos 2 pontos aí. Dize aos filhos do teu povo, acharam? A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. É a ordem inversa, por isso que eu quis voltar. É a ordem inversa. Não é o justo não prevalece pela justiça praticada. O perverso não vai ser aniquilado pela perversidade que cometeu. Tanto um quanto o outro serão justificados ou perdoados pelo nível de arrependimento desse e pelo nível de fidelidade desse. O nível de arrependimento desse, porque esse aqui não conhece justiça, gente. Deus não cobrou justiça, Deus cobrou arrependimento. Mas desse aqui, ou seja, de nós Deus cobra fidelidade, Deus cobra justiça. Então, meus irmãos, cuidado para você não confundir o ímpio com o justo, o perverso com o justo, e atribuir o céu ao justo e o inferno ao perverso, ao ímpio, quando na verdade Deus está vendo de forma completamente inversa. Porque gente, nós somos assim, gente. Eu não consigo esquecer da perversidade desse homem. Eu não consigo esquecer da maldade que ele fez. Eu não consigo esquecer da ofensa que ele fez para mim, para todo mundo. Eu não consigo esquecer. E eu vivo idolatrando esse justo, dizendo homem de Deus, que homem bom, porque ele fez isso, mas o Deus está vendo o coração daquele que eu acuso, e Deus está vendo o coração arrependido e quebrantado. Esse que eu idolatro, que eu elogio e que eu estimo, que eu dou lugar de honra, Deus está vendo o coração.
e está vendo soberba. Que tarefa difícil do atalaia. Que tarefa difícil minha e sua. Quando vivemos com pessoas diferentes entre si, diferentes de mim. E Deus disse, mas eu te dei a responsabilidade de ser meu mensageiro para eles. Deus tirou de nós, igreja, tirou de nós, sobretudo líderes, de nós, o direito de julgar, de juiz. Nos levantou como profetas, sacerdotes, nos levantou como atalaias deste mundo, deste tempo. Eu me lembro que, vou colocar aí grotescamente, já que eu tenho uns 40 de ministério, então, há 20 anos atrás eu dizia assim, meu Deus, me leva, Senhor. Eu não vou aguentar esse mundo aqui mais uns 10 anos, não vou aguentar não. E talvez você tenha feito a mesma coisa. Como é que vai ser esse mundo? Quando os meus filhos nasceram, eu fiquei apavorado. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia. O que espera esses meus filhos? O que eles vão viver? Você não pensou isso? E o tempo está passando, nós estamos aqui. E eu só tenho uma responsabilidade, ser o atalaia. Tem um povo que precisa ouvir minha voz. Mais uma coisa quero dizer para vocês. Perversos e justos. Aspas, bem grande. Os justos estão aqui, ó. A gente que faz esse juízo, tá? Os justos estão aqui, os perversos estão lá fora. Quem diz? Eu aqui digo isso. Que grande asneiras. Que grande asneiras. Mas a gente não faz essa leitura. Os perversos, os ímpios. E Deus diz, oh coitado. Oh coitado. Olha como começou a mensagem que Deus deu ao atalaia. Verso 10. Tu, pois, filho do homem, dize a casa de Israel. Diz a casa de Israel. Assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como pois viveremos? Reconheceram, né? Reconheceram. Precisamos reconhecer. Será que Deus precisa nos denunciar? Nos fazer passar vergonha? Tirar a nossa máscara? Quem é justo? Quem é perverso? Eu sou o atalaia. E minha missão é tocar a trombeta. Tua missão é tocar a trombeta. Vamos tocar a trombeta. E vamos anunciar. Eu vou terminar aqui. Verso 14, tá? Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos seus estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Eu faço questão de ler esse texto e grifei assim, de forma assim, muito séria aqui na minha Bíblia, porque às vezes, meus irmãos, nós esquecemos que é só se arrepender. E aqui está dizendo que eu preciso restituir, que eu preciso rever, eu preciso reconstruir, eu preciso
Senão esse perverso vai continuar na sua perversidade. Não ficou tão simples como eu vejo ali. Gente, eu sou pastor, eu faço gabinete pastoral. Quantas vezes eu já vi alguém dizer assim na minha testa, e eu entendo isso, mas não é hora para a gente discutir isso. Mas pastor, eu não concordo com isso. Não, pastor. Se arrependeu, Deus perdoou. Como é que o senhor ainda não liberou o castigo? Eu falei assim, puxa, que bom. Agora, quando eu quiser saber quando Deus perdoa, é só perguntar para você, né? Não preciso mais perder tempo pedindo misericórdia de Deus para abrir meus olhos. Só perguntar para você, né? Então você, papum, Deus já perdoou, está tudo certo. Ok, quer sentar no meu lugar? É só sentar no meu lugar, não tem problema nenhum. Porque uma coisa é entender que a graça é um presente de Deus e é simples. É dom de Deus. Outra coisa é pegar essa graça e banalizar. Eu já me arrependi. Já falei com Deus, me arrependi. Mas o ônus do teu pecado continua agarrado nas tuas costas. Continua agarrado nas tuas costas. E você, o que você já fez para se livrar desse ônus? Não é? Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos seus estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Conserta a tua vida, né? Deixa a iniquidade, então você vai viver. Meu Deus. Aí o texto vai caminhando para o final dizendo assim, ó: todavia os filhos do meu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que são retos. Preste atenção nisso, eu estou lendo eu li o verso 17. As pessoas fazem isso, meus irmãos. A igreja faz isso. A igreja está determinando qual é o caminho reto, não o caminho do Senhor. Olha só, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que... Não, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Andamos no nosso caminho achando que está tudo bem, nós estamos certos e Deus está errado. As pessoas estão mudando os valores, a mensagem está mudando, porque não me é conveniente. Terminando, verso 18: desviando-se o justo da sua justiça, praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade, e fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Eu preciso abrir a minha boca, não posso fechar a minha boca. Eu preciso denunciar o pecado? Sim. Não é julgar o pecado, não é julgar o pecador. Eu preciso denunciar o pecado. Eu preciso anunciar a palavra de Deus. Mas eu não posso esquecer de que Deus não quer que ninguém se perca. Então, antes de você sentenciar alguém, lembre-se, Deus não quer que ninguém se perca. Quem é você? Que atalaia é você? Atalaia das suas verdades ou atalaia das verdades do Senhor? Quem temos sido no nosso dia a dia? A quem temos de fato representado? Porque o atalaia representava Deus, o Senhor. Quem você de fato tem representado?
A sua fala é de juízo ou é de salvação? A sua fala é de ensino ou simplesmente de juízo, de cobrança? Que Deus nos abençoe, que Deus te incomode. São 2 capítulos, o 33 e o capítulo 3. Essa palavra se repete em contextos distintos, mas ela se repete. No capítulo 3 ele chega a dizer, a partir daquele verso 8, né? A partir do verso 7, lá no capítulo 3 chega a dizer assim: o verdadeiro atalaia, o atalaia que somos nós hoje. Nós não podemos ser o atalaia número 1, o atalaia que também precisamos ter, né? Nomeado por nós, aquele talvez que nos oriente. Cuidado. O povo escolhe um atalaia para proteger vocês dos inimigos. Cuidado quem vocês têm escolhido para ser o atalaia do cotidiano de vocês. A pessoa que está dando para vocês o norte, que está talvez até dizendo: aquele é inimigo, aquele não é inimigo. Quem é o atalaia de vocês? Agora o 2, que atalaia é você? Que atalaia somos nós? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém? Vamos adorar?